Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai ter uma outra live com a Kátia. Eu sou uma das organizadoras, junto com a Alice e com o Vitor. Eu sou Débora. Eu faço mestrado aqui na UFMG, em Ciência da Informação. E eu vou estar mediando hoje essa conversa com a Kátia para vocês. Tudo bem, gente? Eu vou só esperar a Kátia entrar. Ah, entrou aqui, ó. Vou convidar ela, gente. Pode fazer uns combinados aqui. é, de tentar. Eu sei que a Kátia é maravilhosa, mas a gente tentar não ficar mandando tanto coração, não tentar comentar tanto, porque às vezes os corações, quando a conexão não é muito boa, acaba travando a live. Tá, gente? A Kátia tá aí, ouvindo bem, conseguindo nos ver? Perfeitamente. Vocês me ouvem também? Tranquilo, perfeito aqui pra mim. Eu vou apresentar então a Kátia para vocês. Acho que todo mundo que está aqui conhece, né? Mas ela é graduada em biblioteconomia na Universidade Federal do Rio Grande. Hoje ela é a diretora de bibliotecas da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais da FEBAB. Ela também é diretora regional sul da FEBAB e representante do Colegiado do Livro, Leitura e Literatura no estado do Rio Grande do Sul. E acho que todo mundo está muito ansioso para te ouvir. Acho que vai ser maravilhosa essa troca, que eu acho que é isso que o nosso evento está propondo, de que a gente consiga conversar e tentar entender o que o bibliotecário pode fazer para além dessa questão técnica, vamos dizer assim, que sempre colocam a gente, né, Kátia? Aí de 30 a 35 minutos e depois a gente volta com as perguntas, tá bom? Tá, ok. A live é toda sua. Obrigada. Gente, eu tô me sentindo tipo noite de Natal, né? Que a gente se arruma, põe aquela camisa bonita de bibliotecário, né? Para não sair de casa. Sim. Mas eu acho que, assim, ó, eu já começo logo de cara dando os parabéns para esse projeto de vocês, né? Aproveitar esse momento de pânico, né? Porque a gente está vivendo um momento em que, além de ter que conviver com receio, com medo do vírus, as pessoas também ficam em depressão, têm crise de pânico. E aí, de repente, chega um projeto desse, né, que faz a gente dialogar, conversar, né? A tecnologia é uma ferramenta que é bacana porque a gente, longe, né, passou a ter um lugar que não existe. Então, assim, parabéns, né, pela sua idealização. Acho muito bacana. Eu acho que isso daí é uma coisa que, independente da pandemia, eu não tenho que continuar. Enfim, gente, só para corrigir, assim, olha, eu fui apresentada como professora, mas eu não sou professora. Na realidade, eu tenho 5 anos que eu sou formada em biblioteconomia. Então, assim, eu vou usar, né, duas citações. Como bibliotecária, do meu autor predileto, né, que é o Edson Nery da Fonseca, um cara que eu me identifico muito com ele, assim, e como pessoa, né, como Kátia, Fernando Pessoa, né, nosso poeta português. Então, eu vou juntar as, as palavras dos meus dois autores prediletos para me apresentar a vocês. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho sequer, né, um título de pós-graduação. Tudo que eu tenho é um título de bacharel em biblioteconomia, essa ciência que ninguém leva a sério. A parte disso carrega em mim todos os sonhos do mundo, né? Então, é isso que eu sou. Eu sou aquela bibliotecária que caiu assim meio que de paraquedas na biblioteconomia, com um orgulho enorme de dizer para vocês que o que me levou para a biblioteconomia foi a cadeia, né? Foi o cárcere que me levou. Eu não fui para a biblioteconomia e lá eu me despertei, né, interesse pelas bibliotecas prisionais. Foi o contrário. Eu fui fazer biblioteconomia para poder entender tudo do mundo das bibliotecas e dessa forma poder montar bibliotecas no cárcere, né? Então, eu sou uma gaúcha meio que do Paraguai, assim, morei quase 30 anos no Rio de Janeiro, ainda tenho residência lá. O meu mundo é das artes plásticas. O período que eu morei no Rio de Janeiro, eu nunca tinha ouvido falar em biblioteconomia, sequer sabia o que era.
trabalhava com esculturas em espuma, trabalhei muito no Barracão da Grande Rio, aprendi muita coisa com o Carnaval do Rio de Janeiro, os carros alegóricos do Rio de Janeiro, enfim. E aí eu retorno para minha terra, né? Volto para as minhas origens, na condição de filha única, os meus pais debilitados. Quando eu cheguei aqui, eu continuei trabalhando, né? Com esculturas em espuma. Até que eu fui convidada para montar um cenário de teatro na cadeia, na penitenciária estadual, que é a maior penitenciária do interior do estado do Rio Grande do Sul. São 1.250 presos, um presídio misto, né? Ainda é um presídio misto, lamentavelmente, isso é uma coisa até que é inconstitucional, é quase que uma barbárie, né? Porque as mulheres aqui, elas estão presas junto dos homens. Isso significa que elas estão no presídio masculino e elas não podem circular. Então, elas ficam literalmente no sistema de tranca. O que é o sistema de tranca? Existe no cárcere os pavilhões, né? E cada pavilhão tem as suas celas. Os presos saem para andar no pavilhão. Eles descem, eles conversam entre si, os homens trabalham. Os presos que trabalham, a gente no cárcere é chamado de presos de confiança da guarda, né? As mulheres não podem fazer isso. Então, elas ficam no sistema de tranca no sentido de que elas não podem circular na cadeia. Elas literalmente estão trancadas. Eu até digo que elas estão sentenciadas 2 vezes, né? Uma pela justiça e outra pelo próprio sistema, né? Mas, enfim. E aí eu fui convidada para montar um cenário de teatro no cárcere. Não sei se vocês sabem, mas existe no Brasil o Dia do Apenado. E eu fui lá, eu lembro que eu nem cobrei pela minha mão de obra, eu montei o cenário. E eu fiquei encantada porque os presos estavam com folhas de papel na mão, decorando sonhos de uma noite de verão. E eu fiz o meu trabalho rapidamente e eu queria conversar com os presos, né? E aí eu disse, eu nunca me esqueço assim do diálogo que eu troquei com 3 presos que estavam ali decorando, né? E aí eu falei para um deles assim: nossa, que bacana, é Shakespeare. Aí ele olhou para mim, né? Aí eu falei: você conhece Shakespeare? Aí o preso respondeu para mim: é companheiro novo na cadeia? Aí o outro: pô, cara, imagina se vai ter um preso aqui com um nome esquisito desse, imagina. Aí o outro falou assim: dona, não sei quem é esse aí não. Eu falei: não, gente, peraí, Shakespeare não é presidiário não, é o autor disso aí que vocês estão decorando. Vocês não frequentam a biblioteca da cadeia, não? Aí o preso olhou para mim e falou: dona, a gente não tem nem livro aqui, que dirá a biblioteca. E foi neste momento, nessa fala, que a Kátia, né, entrou para a luta das bibliotecas prisionais. Eu lembro que eu cheguei na minha residência, eu liguei o computador e fui direto lá para o tio Google, né? Eu botei biblioteca, prisão, biblioteca, cárcere, biblioteca prisional, não me vinha quase nada. Aí eu botei biblioteca, livros, né? Sistema penitenciário, e aí me veio a lei. Gente, lei, né? A Lei de Execuções Penais 7.210 de 1984. A biblioteca na prisão não é favor, não é benevolência. Biblioteca na prisão está respaldada por lei, uma lei de mais de 3 décadas. Eu falei: como assim? Né? É lei? E por que, se é lei, por que não tem a biblioteca no cárcere? Como é que eu faço? Eu quero levar livro para eles, eu quero montar uma biblioteca. E aí, né, eu coloquei lá leigamente, né, como montar uma biblioteca, né? Regras para montar uma biblioteca, até que me apareceu ali biblioteconomia. E aí apareceu ali algo que dizia assim que bibliotecário é o profissional das bibliotecas, né? E eu falei assim: gente, mas eu quero fazer isso, eu quero saber como é que eu faço para montar bibliotecas. E aí fui entender o que era a tal da biblioteconomia, e dessa forma, 25 anos depois, eu volto para a universidade para fazer o curso de biblioteconomia, porque eu queria, né, ser a profissional apta a montar bibliotecas, eu queria levar bibliotecas para o cárcere. E eu nunca esqueço que, assim, quando você entra na faculdade, uma coisa que é quase de praxe, né? Todo professor pergunta, né? E o que te levou a fazer biblioteconomia? E aí eu achava legal que as minhas colegas falavam, né? Eu adoro livros. A outra dizia: o meu pai é bibliotecário. Minha mãe é bibliotecária. Porque eu amo as bibliotecas. Aí chegava a vez da Kátia. Gente, tem uma coisa que eu não sou, é demagoga. Eu falo logo, né? Eu falei: eu vim por causa da cadeia. Aí todo mundo começou a rir, né? Aí
professor falou assim, não, mas falando sério, por que você veio? Eu falei, por causa da cadeia. Gente, quando eu repeti pela segunda vez, eu vi pessoas que estavam do meu lado pegar a bolsa e fazer assim. Aí eu olhei assim, eu falei, aí eu me liguei, né? Eu falei, não, gente, eu não sou presidiária nem ex-presidiária. Eu vim porque eu quero aprender tudo das bibliotecas para montar bibliotecas no cárcere. E aí eu contei a história, né, da nossa penitenciária aqui. E aí, aquele momento eu descobri, né, o quanto eu estava travando por um caminho árduo, por um caminho onde o preconceito, gente, em relação ao cárcere, não está só no senso comum. O preconceito com relação ao cárcere não está naquelas pessoas desinformadas que não têm acesso à informação ou que a única informação que tem é o Facebook. Não, o preconceito também está dentro da academia. O preconceito também está nos intramuros da universidade. Eu digo para vocês que eu não tive as portas fechadas, porque as portas não se abriram para mim. Eu consegui apoio, eu consegui uma pessoa que acreditou em mim e que falou assim, eu estou com você. Foi na sociologia, sabe? Eu tive que esperar quase um ano fazendo o curso de biblioteconomia para poder fazer com que alguém acreditasse em mim, alguém me ouvisse. E foi quando eu tive a disciplina de sociologia. E eu nunca me esqueço que ela adora café, ela pegou um copo de café e falou assim, ó, enquanto eu tomo o meu café, você me fala toda a sua ideia, tudo que você quer, né? Eu falei, eu quero montar bibliotecas nas prisões, né? Eu vim fazer biblioteconomia para isso, mas a biblioteconomia me considera uma louca, uma maluca, ninguém quer sequer, né, ouvir a minha ideia. E aí ela pegou para mim e falou assim, então você vai pegar este livro e você vai ler, que é Michel Foucault, Vigiar e Punir. Se depois que você lê esse livro, você ainda desejar montar bibliotecas nas prisões, você me procura. Gente, eu devorei aquele livro. Uma semana eu li aquele livro, eu falei, é isso que eu quero. E foi dessa forma, né, que eu fui, com a sociologia, conversar com o diretor da prisão, que prontamente arrumou para a gente uma cela desativada, para que dentro dela a gente colocasse, né, montasse a biblioteca. Eu usei as redes sociais como ponte. Eu fui para o Facebook pedir doação de imobiliário, eu fui para o Facebook pedir doação de livros, eu fui para as redes sociais porque a gente não tinha nada. Tudo que a Kátia tinha na cabeça eram sonhos e uma cela de prisão desativada. E as pessoas, né, de alguma forma, meio que embarcaram nessa loucura. Olha, eu tenho livros, eu tenho imobiliário. Gente, eu fui para o um lixão de materiais de escritórios, né? Um lixão de materiais de empresas que trocam o mobiliário, e foi no lixão que eu consegui as estantes, com ferrugem, sujas, tortas. Só que assim que eu comecei a entrar no cárcere, que o diretor da prisão me deu aquela cela desativada, eu passei a dar aos presos o pertencimento. Eu estou fazendo isso por vocês e para vocês. É uma obrigação do governo. Os presos não sabiam que eles tinham esse direito. Porque, gente, direito a gente não barganha. Direito é direito, você aplica, não é uma coisa discutível. Mas eles não sabiam disso. E aí eu passei a dar aos presos o pertencimento de tal forma que os presos me ajudavam. Eles me ajudaram a lixar as estantes, eles me ajudaram a pintar as estantes, eles me ajudaram a cortar mesa, a serrar, a lixar a mesa, porque eles sabiam que aquilo era para eles. E à medida que tudo que eu ia aprendendo na universidade, tudo que eu ia, por exemplo, né, como planejamento de espaço físico, tudo que eu ia aprendendo, eu ia levando para dentro do cárcere. Então, eu fazia faculdade de manhã, à tarde eu passava isso para os presos. Eu costumo dizer que os presos só não pegaram o diploma na hora que eu peguei, mas os presos aprenderam comigo todas as regras da biblioteconomia, porque tudo que eu aprendia, eu levava para eles. No dia que as estantes estavam prontas, e a gente estava com o mobiliário, né, para colocar no lugar, eu falei para os presos, tá, agora vamos fazer o espaçamento físico, né? Vamos medir, porque hoje eu tive uma aula de planejamento de espaço físico de biblioteca, levei a cartilha para dentro da prisão, mostrei para eles, gente, eu segui a técnica bibliotecária ao pé da letra. Tudo que eu aprendi na sala de aula, eu coloquei naquela biblioteca. Os livros, de modo que o sol não pegasse, a umidade,
o espaçamento entre uma estante e outra, perfeito. A regra bibliotecária. Gente, eu já me senti assim, orgulho, né? E aí chega o chefe da segurança, um cara enorme, um armário assim, fortão, olhou na porta, fez assim. Bonito, dona Cátia. Aí eu, pô, obrigada, né? Eu tô aprendendo isso na faculdade, né? Justamente para poder montar a biblioteca prisional. Ele, não, bonito, mas tá tudo errado. Aí eu, como assim tá tudo errado? Tá errado, dona Cátia. Aí eu olhei para ele. Gente, eu não falei para ele, né? Mas pensei, quem aquele cara pensava que era para me dizer aquilo se eu estava lá me preparando para ser bibliotecária e montar bibliotecas prisionais e aprender tudo? Mas engoli e falei assim para ele, o senhor pode me dizer o que está errado? Tudo. Aí eu, por quê? Porque não tem linha de tiro. Eu, como assim linha de tiro? Dona Cátia, a senhora colocou as estantes todas na horizontal. Se um preso estiver atrás, como é que vai ter linha de tiro em caso de rebelião, se um preso resolver fazer a senhora de refém aqui dentro? Aí eu falei para ele, tá, então como é que tem que ficar? Ué, na vertical. Eu falei, mas na vertical, aqui é uma cela desativada, então as grades lá em cima, o sol vai pegar nos livros, vai estragar os livros. Ele olhou para minha cara e falou, livro, a gente consegue outros, a sua vida não. Então, a senhora, por favor, a senhora coloque tudo em linha de tiro. Naquele momento, foi o meu primeiro impacto, né? Que eu compreendi e carrego essa regra até hoje. Muitas vezes, dependendo de onde você vai estar atuando como bibliotecário, você vai ter que adaptar as regras da biblioteconomia, reinventar as regras da biblioteconomia, replanejar as regras da biblioteconomia, ou então guardar as regras da biblioteconomia e se adaptar às especificidades do local onde você está inserido. Então, naquele momento, o planejamento de espaço físico, né, ficou guardado na gaveta, e biblioteca prisional, para você planejar o espaço físico dela, a priori é linha de tiro. E aí, a partir daquele momento, como eu disse para vocês, que eu fui conhecendo o cárcere, né? E aí tem os presos, como eu falei para vocês, os presos trabalhadores da guarda que têm acesso à biblioteca e o dos outros pavilhões que não têm. Então, eu consegui um carrinho doado também, um carrinho de biblioteca, botava os livros e eu ia de pavilhão por pavilhão. Naquele momento, eu não sabia o que os presos gostavam de ler. Então, o que eu fazia? Eu coloquei de tudo um pouco naquele carrinho. E fui. São 4 pavilhões, 5 celas do seguro, as celas do seguro onde ficam os presos sentenciados por outros presos. Existe o julgamento da justiça diante do juiz e existe o julgamento dentro do cárcere feito por outros presos, ou por facção, né, ou por rivalidade. Então, esses presos ficam ali exatamente para a proteção física deles, para a integridade física deles. Nas celas do seguro, nós temos os presos, os homossexuais, né, que eles estão ali para seguro bunda, né? Nós temos ali, pleno século XXI, presos com tuberculose. Nós temos ali presos com facções, crimes sexuais, enfim. Então, são 5 celas do seguro e mais o pavilhão das mulheres, que é dividido por 2 galerias, Galeria A e Galeria B. No início, eu levava de tudo um pouco, e aí eu comecei a perceber o que eles mais me pediam. Então, por exemplo, o pavilhão 1, os presos não queriam livro que fosse de política, livro de futebol, livro que envolvesse religião. Por quê? Porque, segundo eles, isso criava atrito lá dentro. Começavam a brigar por causa de futebol, por causa de religião, por causa de política. Então, esse tipo de obra não podia ir para lá. E aí eu descobri que ali o pavilhão 1 era o pavilhão da regra. Ali, se o preso botasse o pé na parede, pagava R$5. Segunda vez, R$10. Na terceira vez, ele era convidado a se retirar do pavilhão. Era um pavilhão que não podia ter desavença. O pavilhão da regra. Era o único pavilhão que ele é o mais limpo da cadeia. Agora, detalhe, este pavilhão da regra no cárcere é o pavilhão dos ex-policiais, né? É estranho, né? Policiais que quebraram as regras aqui fora, mas que lá dentro é o pavilhão da regra. O pavilhão número 2, eles só me pediam poesia. Eu nunca vi um pavilhão gostar tanto de poema, tanto de poesia. E aí um dia eu cheguei, né, para os presos do pavilhão 2 e perguntei por que tanta obra de poesia.
Aí ele, dona Kátia, é que aqui no pavilhão 2, a gente tem o contato visual com as presas lá no pavilhão delas. Então a gente pega esse livro de poema, escreve no papel, depois a gente coloca uma pedrinha dentro, amassa, joga numa sacolinha de supermercado e joga para elas. Dona Kátia, elas ficam tudo doidas, tudo apaixonada, começa a fazer coraçãozinho. Aí eu falei, pela poesia dos livros? É, dona Kátia, claro. Eu falei, tá, mas quem escreveu a poesia foi o autor. Não, mas dona Kátia, a gente não fala que foi o autor, a gente fala que foi a gente, né? Então eu fico imaginando quantas presas não se apaixonaram, né? Por Carlos Drummond de Andrade, por Pablo Neruda, enfim, né? O pavilhão 3 depois é o pavilhão onde os presos leem uns livros assim, tipo Maquiavel, Dostoiévski, Machado de Assis. É o pavilhão dos réus primários. O pavilhão 4, que Kátia... gente, essas nomenclaturas que eu estou falando para vocês, fui eu que acabei montando, né, depois de conhecer o Cáceres, né? O pavilhão 4 seria o pavilhão do inferno. Por que pavilhão do inferno? São aqueles presos que o próprio sistema desistiu deles, da família desistiu deles, são presos que eles desistiram deles. Então, eles ficam no pavilhão 4. Lá, eles não gostam de obras muito grossas, eles gostam de gibi, eles gostam de revistas, livros que sejam rápidos de ler, enfim. Mas leem, entendeu? Desde que... E as celas do seguro, né? Foi o lugar que eu demorei muito, mas muito para entrar. Foi quase 2 anos para entrar nas celas do seguro. E aí eu dizia, mas por que eu não posso levar livros para o seguro? Porque a senhora não vai gostar, eles não vão querer saber de ler. Eles são bicho que estão trancados lá. E aí, depois de muita insistência, porque, gente, quem me conhece sabe que se existe uma pessoa insistente, sou eu. A palavra impossível, para mim, não existe. E aí eu consegui fazer as celas do seguro, elas estão de chumbo, elas têm uma portinhola, uma pequena abertura assim, né, que levanta aquilo dali, não tem grade, né? É a porta fechada de chumbo com a portinhola. E aí o carcereiro abriu a portinhola e, gente, é a imagem da degradação humana realmente. Eles são amarelados, o odor, a imagem, são 2 triliches, né? Daria para 3 presos e 3 presos, ou seja, ela é feita para 6 presos. E, na realidade, ali dentro nós temos 14. Eles dormem em pé, eles dormem amontoados. É como se fossem bichos, assim, sabe? Enfim. E eu lembro que eles não quis... Foi a primeira vez que eu fui repelida, foi a primeira vez que eu fui hostilizada, eles não queriam saber de livro, sabe? Eles falaram, a gente não quer saber de livro, leva isso para lá. E eu ainda tentei, e o carcereiro falou assim, eu avisei a senhora. Só que uma das celas do seguro, eu olhei e eu vi que sentado ao chão, num canto, tinha um preso desenhando. Ele desenhava atrás num papel que parecia ser o verso de um receituário médico. E eu percebi que ele desenhava olhando para o chão e, por coincidência, no carrinho da biblioteca tinha técnicas de desenhos manuais. Eu tinha ganhado aquele livro de doação e eu peguei o livro, né? Fechei o livro assim e falei para o carcereiro, eu vou jogar este livro, porque ninguém quer pegar, eu vou jogar pela portinhola e você, por favor, fecha que eu não quero que eles me devolvam. O carcereiro não entendeu nada, mas fez. Aí eu peguei o livro, enfiei na portinhola e ele baixou. E eu escutei do corredor da prisão o cara gritando comigo. Eu falei que eu não queria livro, leva isso para lá, eu não quero, só que a portinhola estava fechada. E eu fui embora para a biblioteca. Eu lembro que aquele dia eu fui para casa muito mal, porque eu nunca imaginei a que ponto da degradação um ser humano poderia chegar assim. E passaram-se, né, quase 10 dias, uma semana e pouca, e aí o carcereiro foi lá na biblioteca me perguntar se eu tinha folha de papel, mesmo que fosse usada, um lápis e uma borracha. Aí eu falei, tenho, é para algum preso? Ah, é o preso lá do seguro que mandou pedir. Ela me disse quem era, peguei folha de ofício nova, mandei lápis, mandei borracha. E 15 dias depois, eu voltei. Né, nas celas do seguro, para tentar.
preso que eu tinha visto desenhando, aquele preso que eu tinha jogado o livro, que gritou comigo, aquele preso naquela portinhola, ele fez assim com as mãos. Gente, ela não precisa ficar com medo de mim. Eu só estou estendendo as minhas mãos para que a senhora veja que elas não estão tremendo. E eu Kátia, olhei, oi? sem querer te interrompendo só um pouquinho, que o vídeo deu uma travada. Tem como você voltar um pouquinho? Você estava falando sobre quando o moço chegou lá pedindo papel, a borracha para você, Beleza. tá? É, o carcereiro me pediu na biblioteca folha de ofício, né? Me pediu um lápis e uma borracha. Eu perguntei se era para algum preso, ele falou que era para celas do seguro, mas eu não entrei muito em detalhe. E 15 dias depois eu fui de novo na cela do seguro. Eu falei, não, eu tenho que ir. Aí o carcereiro, você vai insistir? Eu falei, vou. Aí voltei de novo com o carrinho da biblioteca. E aí chegou naquela cela do seguro, aonde estava aquele preso que não quis o livro, que ficou gritando, mas não tinha mais como devolver, o tal do preso que estava desenhando, ele veio. Eu tinha o contato visual por aquela portinhola, mas eu vi ele se aproximando da porta e por aquela pequena abertura, ele enfiou as mãos assim. Gente, eu sabia que era uma porta de chumbo, eu sabia que não tinha como ele chegar até mim, mas aquela coisa dele vindo na direção do meu pescoço, eu gelei, eu fiquei assim. Aí ele percebeu e ele chegou para mim e falou assim: calma, dona, a senhora não precisa ficar com medo de mim. Eu só estou esticando as minhas mãos para a senhora perceber que eu não estou tremendo. Aí eu olhei para as mãos dele sem entender nada, né? Aí ele foi, abaixou, né? E quando ele subiu de novo, que eu voltei a visualizar ele, ele voltou com um livro na mão. E aí ele falou assim, ó, sabe aquele livro que a senhora deixou aqui, que eu até não queria, mas depois eu comecei a ler aquele livro e ali estava escrito que para desenhar é preciso ter as mãos firmes. E como eu estou na seca da pedra significa que ali ele estava no jejum, na abstinência do crack, né? Ele era usuário de crack. Ele falou que toda vez que ele estava na fome da pedra, ele começava a desenhar, 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 desenhar. E aí ele não parava mais de desenhar, e aí ele foi controlando a ansiedade dele, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, ó, eu queria lhe dar um presente. E aí ele pega, estica as mãos e me entrega um desenho. Era um desenho que para quem conhece um pouquinho do catolicismo, é uma imagem que tem a Nossa Senhora segurando um coração que sangra. Só que no lugar do coração que sangra, a Nossa Senhora segurava um livro. E aquele livro tinha um cadeado aberto. E aí ele me entrega aquele desenho de presente. Né? Só abrindo um parênteses rapidinho, para quem me conhece, para quem me acompanha, sabe o que eu enfrentei agora no final do ano passado, quando pegou fogo na minha casa, a casa dos meus pais. E eu, além de perder todo o meu material de trabalho, quase 5.000 livros, eu perdi a parte palpável da biblioteconomia social. E essa parte palpável era, inclusive, este desenho. Porque este desenho, talvez uma criança na fase inicial da escola conseguisse fazer um desenho, né, igual aquele, mas ele era um desenho que significava que eu tinha tido o meu primeiro êxito. Né? Aquele cara, quando estava na fome da pedra, ele começava a desenhar, desenhar, desenhar. E aí, né, isso daí virou cinza também. Então, enfim, doeu pra caramba, ainda dói, mas enfim, voltando. E aí ele chegou para mim e falou assim, a senhora me traz mais folha e me traz mais livros? Gente, uma cela do seguro. A cela do seguro em frente, o cara chegou para mim e falou assim, ó, eu não sei desenhar, mas eu gosto de fazer uns versos, eu gosto de escrever umas poesias. A senhora não tem um livro lá que ensine a gente a fazer, a escrever melhor? A outra cela do seguro, porque estavam todas as portinholas abertas, a outra cela do seguro, o cara falou assim, ó, eu não sei desenhar, eu não sei escrever esse negócio de poesia, de poema, de nada,
mas eu faço ponto de macumba. Gente, não interessa, é a crença dele. E se ele escreve um ritual, se ele escreve um cântico, se ele escreve, né, a canção que ele vai cantar durante o ritual dele, isso é produção literária. E aí, naquele dia, eu voltei para a biblioteca, voltei com o carrinho cheio e todas as celas do seguro passaram a ler. E aquelas celas do seguro que eu levei quase 2 anos para entrar nelas, começaram os presos a me ofertar produção literária. Tudo que eles liam, eles me entregavam alguma coisa para dizer o que eles tinham achado do livro. E, gente, eu tenho orgulho, porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é mostrar o resultado, né? E eu tenho orgulho de dizer para vocês que em 2016, estes presos foram para Porto Alegre, para a capital, autografar o livro deles na presença do governador do estado. Tá? Toda a produção literária deles foi transformada num livro. E assim, olha, nós temos 122 prisões no estado do Rio Grande do Sul. Foi feita uma peneira. Dessas 122 prisões, apenas 8 prisões tiveram material, produção literária, que fez parte desse livro chamado Vozes de um Tempo. E dessas 8, né, dessa seleção de 8, estavam os meus presos, os presos daqui. Então, nós tínhamos, né, presos de outro estado que entravam algemados, com a escolta, a polícia do lado. Quando chegava lá na frente, aí tirava a algema deles para eles poderem sentar na mesa dos autores para autografar o livro deles na Feira do Livro de Porto Alegre. Quando chegou na vez dos meus presos, né? O chefe da segurança chegou para mim e falou assim: Dona Kátia, a senhora confia no trabalho que a senhora fez com eles? Eu falei: confio. Confio em tudo que foi feito na biblioteca? Eu falei: senão não estaria aqui. E aí ele tirou a algema dos presos. Então, eu digo os meus presos no sentido carinhoso, tá, gente? Os meus presos foram os únicos que entraram sem algemas. Autografaram o livro deles, lançaram o livro deles. Então, gente, eu estou contando isso para vocês no sentido de que a biblioteca prisional, ela não é fábrica de milagres. A biblioteca prisional, ela não vai acabar com a criminalidade, mas ela opera verdadeiros milagres, sabe? Sim, é possível a gente conseguir resultado. Não interessa se foi com 1, se foi com 2, se foi com 3, é possível. Se a Kátia, enquanto cidadã, né, uma pessoa civil, sem um centavo governamental, sem um centavo de instituição privada, sem nada. Se eu conseguir isso, imagina se o governo fizesse a parte dele, gente. E aí, né, porque eu falo demais e daqui a pouco acaba o tempo, já correndo já para a parte da biblioteconomia social enquanto conceito. Já no final da minha graduação, já naquele ano que você tem que fazer a sua monografia, o filho de um preso, né, um menino de 9 anos, chegou para mim e falou assim, porque, gente, ao contrário do que vocês veem nas novelas, nos filmes, né, que as crianças vão visitar os pais da cadeia, fica todo mundo naquele pátio, naquelas mesas, fazendo uma espécie de piquenique, é mentira. As crianças entram dentro do cárcere, ficam dentro das grades, atrás das grades. Se vocês me perguntarem assim, Kátia, o que foi que mais te chocou até hoje no cárcere? Aconteceu alguma coisa com você? Sim. Eu já passei por rebelião lá dentro, já fiquei presa dentro da biblioteca, porque a biblioteca fica no centro da cadeia. A biblioteca não é externa, ela é interna. A biblioteca ela fica entre o pavilhão 1 e o pavilhão 2, de frente para o 3 e para o 4. Tá? E um corredorzinho perto das mulheres. Então, assim, a biblioteca fica no centro, já passei. Já passei por invasão do BOP entrar lá dentro e trancar a biblioteca por fora. Já passei por coisas que você... Mas tem uma coisa que me chocou e me choca até hoje, é ver as crianças penduradas nas grades. E um menininho chegou para mim e falou assim, tia, que legal, né? O meu pai tem biblioteca, eu posso te conhecer? Aí eu pedi autorização para o carcereiro, levei o menino para dentro da biblioteca para ele conhecer. Nisso, outras crianças que estavam nas grades também queriam ir para a biblioteca e o carcereiro liberou. E aí eu pedi autorização para que os pais daquelas crianças pudessem ir para a biblioteca com eles, né? Principalmente aqueles presos que já estavam ambientados, né, com a biblioteca. E aí, a partir daquele momento, os presos pegavam os livros. Olha, essa estante foi papai que lixou. Olha, esse livro aqui é bom, meu filho, não sei o quê. E aí, naquele instante, eu descobri que a biblioteca não tinha obra infantil.
E lá foi a Kátia para a rede social de novo, vamos embora, conseguir obra infantil, de literatura infantil, literatura infanto-juvenil. E aí montei um acervo infantil dentro da biblioteca da prisão e passei, gente, a ensinar os presos a fazer contação de história. Então, assim, as visitas das crianças eram às quartas, na terça-feira eu ensinava os presos a fazer contação de história para que na quarta-feira eles pudessem levar, né, as crianças para dentro da biblioteca e eles contarem histórias para as crianças. E até que um menino de 9 anos chegou para mim e falou assim, o meu pai tem biblioteca, aqui na minha escola não tem. Eu falei assim, como assim na sua escola não tem? E aí ele me disse que ele estudava no CIEP, né? É a única escola de sistema integral do Estado, aqui na minha cidade. Fica no bairro de maior índice de violência e criminalidade da minha cidade. De cada 10 presos, 8 pertencem a esse bairro. E aí eu falei assim, Kátia, não, peraí, como assim? Eu trouxe a biblioteca para dentro do cárcere, mas tem uma comunidade em que as crianças não têm acesso à biblioteca. E eu procurei saber que escola era aquela. E aí o que eu fiz? Chegou na hora, né, na reta final da graduação, que a gente faz aquele estágio curricular obrigatório. E aí, eu tô ali, né? Fulano, você vai para a biblioteca universitária, você vai para a biblioteca escolar. E, Kátia, a gente não sabe onde vai colocar você. Quem sabe uma biblioteca escolar? Eu falei, não, mas e quem sabe eu monte uma biblioteca do zero? Aí ele, como assim? A da cadeia você já montou? Eu falei, não, numa escola. Kátia, pelo amor de Deus, né? Gente, eu nunca vou me esquecer dessa frase. Você só arruma confusão. Eu falei, gente, mas espera aí. Se eu estou, né, na graduação há 4 anos, eu começando uma biblioteca do zero, eu tenho, né, como colocar em prática tudo que a academia me ensinou. Por que não? Aí eles me falaram, porque são apenas 4 meses, você não vai conseguir montar em 4 meses. Mas a Adriana Ferrari, a presidente da FEBAB, ela sempre diz que louco atrai louco, né? Aí eu encontrei mais 3 loucas, tão loucas quanto eu, que acreditaram em mim e falaram, não, a gente está com a Kátia, a gente vai ajudar ela. Ah, mas acontece que se a escola não tem biblioteca, não tem bibliotecário. Quem é que vai supervisionar o trabalho de vocês? E aí a Kátia foi atrás e conseguiu uma bibliotecária, né, que era uma ex-professora substituta do curso, que topou fazer a supervisão do trabalho da gente sem cobrar 1 centavo. E aí esse professor chegou e falou assim, mas eu vou precisar convencer o colegiado, porque isso é uma coisa que nunca foi feito, nunca ninguém começou uma biblioteca do zero. E aí ele, Kátia, faz o seguinte, ó, monta, escreve no papel, me convence que eu vou convencer o colegiado. E aí eu deixo agora como dica para quem está assistindo a minha live, seja principalmente você que é aluno de graduação, de pós-graduação. Gente, na dúvida sobre qualquer coisa, use o respaldo legal. Usem as leis, usem os regimentos e o estatuto. Eu devorei o regimento e o estatuto da minha universidade. E ali diz que é obrigação, né, de todo e qualquer curso, principalmente da universidade, fazer a comunhão com a comunidade. A universidade tem que trabalhar, fazer o ensino, né, em comunhão com a comunidade, ofertando aquilo que se aprende, aquilo que é ensinado e aprendido dentro da universidade tem que resultar, né, para a comunidade. E aí eu falei assim, e cabe ao aluno, né, cobrar a excelência na sua formação e fazer com que ele saia dali apto a ser um profissional. Pronto. Botei todo o regimento da universidade, todo o estatuto da universidade no papel, cheguei para o professor e falei, olha, a universidade diz que eu tenho que primar pela excelência da minha formação. A universidade diz que tem que ter a comunhão da universidade com a comunidade, blá, blá, blá. Convenci ele convenceu o colegiado e eles chegaram para mim e falaram, você tem 4 meses para começar uma biblioteca do zero, tá? Se você não conseguir, acabou a graduação para você. Você vai ter que, né, não vai se formar agora. Sem contar que a Kátia já estava com uma monografia, a Kátia já estava falando sobre biblioteconomia social. Por quê? Porque na minha concepção, tudo que eu estava fazendo era uma biblioteconomia do povo, para os excluídos. Isso para mim era um trabalho social. E aí já tinha aquela coisa de ninguém de olhar com bons olhos a minha pesquisa, quanto mais começar uma biblioteca do zero. Resumindo, gente, eu fui para lá, em 4 meses eu não montei uma biblioteca, eu montei 2. Eu montei uma brinquedoteca
e uma biblioteca, a brinquedoteca, porque lá tem a série, o berçário, a creche, e montei a biblioteca para os outros, 2. E cheguei para aquele menino de 9 anos, tá? E cheguei para ele e falei, ó, agora você tem uma biblioteca igual ao seu pai. Fiz questão de levar aquele menino no dia da inauguração da biblioteca. E era assim, olha, vocês não têm noção do que era chegar no cárcere de tarde e encontrar aquele menino com um livro na mão, dizendo, tia, eu peguei lá na biblioteca da escola, porque agora a minha escola tem biblioteca. E eu trouxe para o meu pai ver aqui na cadeia. Gente, desculpa. No dia que eu não me emocionar com o meu trabalho é porque ele não faz mais sentido. Enfim, com aquele menino eu aprendi que é assim que a gente vai acabar com a criminalidade. Porque se eu investir na educação de uma criança, se eu oferecer àquela criança um livro enquanto ela é criança, talvez ela não se torne um adulto ou tenha que conhecer o livro e a leitura dentro de uma biblioteca na prisão. E aí, a partir daquele momento, eu pego, coloco tudo isso no papel, vou para a minha qualificação, e aí, chega na minha qualificação, eles dizem que biblioteconomia social não existe. Que biblioteconomia social era uma expressão que a Kátia romantizou na cabeça dela e queria empregar para uma classe inteira de bibliotecários no Brasil. Eu falei, como não existe? Eu faço. Eu não estou dizendo que é de acordo com fulano, segundo ciclano, eu estou dizendo que é de acordo com a minha experienciação. Eu faço a biblioteconomia voltada para as comunidades em vulnerabilidade social. Como que não existe? Não existe, Kátia. E chegou na minha qualificação, eles disseram que se eu quisesse pegar o meu diploma em biblioteconomia, eu teria que trocar. Eu teria que trocar o meu tema, né? Ou então eu aceitar o desafio de levar para a defesa o conceito. Então, assim, ó, mais uma vez, eu digo para vocês, né, para os estudantes de biblioteconomia, né, para os estudantes da pós-graduação, a gente nunca deve dizer que em ciência algo não existe. Porque alguém pode ter pesquisado, alguém pode ter feito alguma coisa. Gente, em ciência não existe algo fechado. E aí, o que a Kátia fez? A Kátia pegou e não desistiu. Eu não vou desistir. Eu vou para a defesa e dizer que a biblioteconomia social tem conceito, sim. Tirei a nota mais baixa da qualificação, suficiente para eu levar para a defesa. E por uma dessas, eu não acredito em coincidência, para mim tudo é destino. Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas amanhã, neste mesmo horário, vai estar aqui com vocês o professor Júlio Jatuf. Este cara, se eu tivesse que descrever a biblioteconomia social em formato de pessoa, eu diria que é o professor Júlio Jatuf. Porque eu cheguei em casa e eu fui procurar no Google, e eu fui procurar, e eu procurei, e aí eu peguei e troquei. Em vez de botar em português, eu coloquei em espanhol, e eu achei o professor Júlio Jatuf na Argentina. Gente, e como eu disse para vocês, eu sou muito abusada também. Eu lembro que eu descobri que ele tinha Facebook, eu adicionei o professor Júlio Jatuf no Facebook, depois eu peguei e falei para ele tudo o que estava acontecendo, e o professor Júlio Jatuf chega para mim e faz assim, ó, aqui está o caminho da biblioteconomia social. O professor Júlio Jatuf, ele já tinha, na pós-graduação, lá na Argentina, um curso de biblioteconomia social. E o professor Júlio Jatuf chegou para mim e falou, vá atrás da Judite Ayala, no México. Vá atrás de Felipe Menezes Telo, na Espanha. E a Kátia foi. E eu lembro que o meu espanhol sabe? E a minha prima é professora de espanhol e eu pedi ajuda da minha prima. Me ajuda, eu preciso mandar um e-mail. Gente, e com a ajuda da minha prima, né? Em espanhol, eu mandei e-mail para o professor Felipe Menezes Telo, na Espanha, para a professora Judite Ayala, no México. E eles me mandaram material, tese, dissertação, artigo, livro. Gente, a biblioteconomia social era uma realidade na Europa, uma realidade aqui na Argentina. E aqui eles me diziam que a biblioteconomia social era uma romantização da minha cabeça. E aí o que eu fiz? E aí eu preguei o professor Jonatas, né, da Universidade Federal do Cariri, ele já falava também do contexto social da biblioteconomia. O professor Francisco das Chagas, aqui de Santa Catarina, o professor Francisco, ele chegou e falou assim, ó,
A biblioteconomia social, quando é que alguém vai falar sobre isso? E é o que eu fiz? Eu fiz uma costura, eu coloquei todos eles conversando, né? Numa espécie daqueles mapa conceitual, coloquei eles conversando e no final eu montei o conceito. E, gente, para quem quiser, eu não vou entrar em cientificidade, como eu disse para vocês, quem quiser, é só baixar, está disponível no repositório da minha universidade. Mas, sintetizando, se vocês me perguntarem, e afinal, o que é biblioteconomia social? É só ler o juramento, o cunho humanístico e a dignidade da pessoa humana. Se você pegar o teu juramento e realmente aplicar ele no teu fazer bibliotecário, você vai estar fazendo a biblioteconomia social, o cunho humanístico. Tem uma figura bambambam da nossa área que outro dia estava dizendo que uma biblioteca, para existir, ela precisa de acervo, de mobiliário e de bibliotecário. Não. Uma biblioteca, para existir, ela precisa de gente, ela precisa de povo. De povo. Em 2018, eu saí daqui, da minha cidade, extremo sul do Rio Grande do Sul. Tá? Eu moro aqui quase chegando quem vai para o Uruguai. E fui terminar a minha empreitada lá em Goiás. Lá na cidade de Lusiânia, em Goiás. Foram 21 mil quilômetros numa biblioteca itinerante, um furgão adaptado, que foi retirado os bancos, foi retirado tudo e colocado livros. Gente, eu percorri de cidade em cidade. Uma biblioteca, para existir, ela só vai precisar de livros, de povo e do bibliotecário. Tá? E ainda que a biblioteconomia me massacre, o que eu vou dizer, eu ainda digo mais. Se tiver o povo e tiver livros, não precisa nem do bibliotecário. O importante é que o povo tenha acesso ao livro. O importante é que o povo tenha contato com o livro. É assim, gente. É assim que a gente luta por igualdade. É na educação. É investindo na educação que a gente vai esvaziar o cárcere. E os livros são o passaporte. O livro é o caminho para isso. Enfim. E aí, gente, defendi, né? Em 2014, dezembro de 2014, eu defendi a minha monografia. Fiz questão de chamar a mesma banca que disse para mim que eu não ia conseguir, a mesma banca que disse para mim que aquilo não existia. Eu chamei a mesma banca, mas eu chamei uma pessoa que foi um diferencial. Uma pessoa que eu li um artigo dela na web e falei, meu Deus do céu, eu preciso conhecer essa mulher, ela precisa ser a minha advogada na defesa. E como eu tinha direito, né, a chamar alguém, eu li um artigo de uma pessoa que vai estar aqui, neste mesmo canal de segunda-feira com vocês, a professora Daniela Spudeit. Na época, hoje ela é da UDESC, mas na época ela estava na Unirio. E a professora Daniela Spudeit, ela apontava no cerne da questão, ela criticava. Como assim, né? Não se ensina o social na sala de aula? Como assim que não se passa para o futuro bibliotecário a bagagem social da biblioteconomia? E tudo aquilo que foi apontado na minha monografia, na qualificação de que a minha monografia tinha Bourdieu demais, que a minha monografia tinha filosofia demais, tudo que foi apontado foi as primeiras coisas que a Daniela Spudeit chegou e falou assim, nossa, né? Você trouxe noção de campo, eu trouxe a história da biblioteconomia lá nos seus primórdios, quando ela nasce na escola francesa e quando a biblioteconomia social morre a partir da escola americana, né? A partir do momento que a gente começa a se nivelar naquela escola de biblioteconomia deweyniana, onde o livro é o produto, a informação é um produto, com perdão da expressão, que se dane, né, o leitor. E aí a professora Daniela Spudeit, ela chega, né? E, gente, vocês não têm noção, assim, olha, foi graças a ela, como eu digo para ela, né? Foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Ela conseguiu entender, né? Aquela biblioteconomia social que eu já fazia, que eu estava contextualizando. E ela chegou para mim e falou assim, ó, você ainda vai ser referência nesse assunto. Eu lembro que eu ri, imagina, eu só queria meu diploma, né? Enfim. E aí eu lembro que a professora Daniela Spudeit chegou, eu consegui pegar o meu diploma, e aí eu cheguei na cadeia, gente, e aí isso aqui, ó, que vocês devem olhar na minha... Deixa eu botar aqui mais para pertinho.
Isso aqui, gente, não é uma foto de capa do meu Facebook. Isso aqui foi quando eu consegui o meu diploma. Isso aqui é biblioteconomia social. Se você for por onde todo mundo vai, você é mais um seguindo no mesmo caminho. Mas se você for por onde ninguém se atreve a ir, se você for naquela parte que dizem você não vai conseguir, lá é difícil, lá é complicado. Mas se mesmo assim você insistir e se der certo, você é capaz de olhar para trás e dizer, bem, dá certo. Foi o que aconteceu comigo, gente. A biblioteconomia social existe. Né? Tá aí, eu sou uma das pessoas que eu posso dizer assim, olha, vocês não vão encontrar um monte de artigo meu, eu pouco escrevo, porque eu fico pensando o tempo que eu estou escrevendo um artigo, quantas bibliotecas eu deixei de montar, quantas prisões eu deixei de visitar, quanta gente eu deixei de ajudar. Então, assim, ó, neste ponto eu peço desculpa, eu estou muito preguiçosa cientificamente, né, falando, mas em 2017, né, a FEBAB ouviu falar da Kátia. Em 2016, a FEBAB ouviu falar da Kátia, da minha luta pelas bibliotecas prisionais. Em 2017, a FEBAB monta, né, a primeira comissão brasileira de bibliotecas prisionais, a primeira do Brasil, da América do Sul e da América Latina. Gente, as bibliotecas prisionais hoje elas têm voz, elas têm representatividade, elas hoje, né, têm quem as ouça. E, gente, tudo isso é biblioteconomia social. A biblioteconomia social nada mais é que o meu fazer bibliotecário, de que forma eu estou atuando. Não interessa se numa biblioteca universitária, escolar, prisional, seja onde for. Por quê? Porque uma biblioteca universitária, por exemplo, a comunidade não sabe, mas todo e qualquer morador do entorno de uma biblioteca universitária pode entrar na biblioteca universitária. Ela é aberta ao povo, pode usar inclusive os computadores, não pode levar o livro para casa. Mas quantos bibliotecários universitários falam isso para a comunidade? Então não interessa onde você está inserido, onde houver um bibliotecário, onde houver livro, onde houver povo, haverá biblioteconomia social. Já estourei meu tempo, né? Então, Kátia, eu quero. A gente até estava conversando aqui, a gente ficou um pouco. Porque você é maravilhosa, assim, eu tava aqui chorando, porque quando eu falo que você é professora, eu acho que é porque muitos de nós, a gente aprende mais quando você fala da sua prática do que sentado dentro de uma sala de aula com, às vezes, professores que nunca saíram disso, né? Foram professores que não foram para a prática. Então, quando eu te falo de professor, é isso. Eu sei porque eu já aprendi muito com você, assim. Desde a primeira vez que eu te vi foi aqui na FMG, e assim, você vai falando, você vai inspirando a gente. E aí a gente estava aqui da organização conversando de fazer aquele esquema, de agora derrubar essa live e a gente voltar uma para você responder as perguntas que foram aparecendo. Porque, assim, apareceram bastante, acho que vai dar bastante discussão essas perguntas. Você falando, né, assim, eu não tenho nem palavras. Acho que a sua live hoje foi para aquecer os nossos corações de que ninguém está sozinho quando a gente pensa numa biblioteconomia real, né? Numa biblioteconomia para o povo. Eu estou à disposição de vocês, né? Como é que se diz? Se a gente fosse continuar esse assunto, o que não falta é histórias, né? Porque, enfim, às vezes as pessoas. Alguém me perguntou no meu post, mas como assim prostíbulo? Sim, gente, as putas também leem, só que elas não frequentam a biblioteca, elas não se imaginam entrando na biblioteca, então eu levo até elas, né? E elas trocam entre si os livros. Isso é biblioteconomia social, enfim. Então, eu fico à disposição de vocês. Eu, por mim, continuaria conversando mais um pouco, mas se vocês quiserem derrubar, eu fico respondendo as perguntas sem problema. Pessoal que está vendo a live, vamos fazer isso então? Eu vou encerrar essa live, vou começar uma nova para a gente responder as perguntas e a Ah, gente tá. ter mais um tempinho de Kátia nos inspirando. O que vocês Tá, aí acham? começa uma nova live só para responder, a conversar com o pessoal agora, né? Isso, que eu acho que é bem rico também essa participação do pessoal. Todo mundo Não, é te ama. ótimo, é ótimo. Então tá. Tá, então eu vou encerrar aqui e aí daqui a pouco eu abro de novo e te convido de novo, tá bom? Falou. Pessoal que tá vendo a live, volta com a gente, viu? Vai mandando as perguntas. Sim. Vamos lá para outra live, gente. Voltamos, gente. Estou só esperando então
a professora Kátia voltar. Enquanto a gente está aí, podem mandar os comentários, podem mandar perguntas, que eu acho que é uma riqueza a gente conseguir ouvir a Kátia, né? Então, deixa eu ver aqui se ela entrou. Ai, Jesus Cristo. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Ai. Não tá aqui, não. Gente, parece que a Kátia ainda não voltou. Não apareceu aqui pra mim. O que vocês acharam dessa live, gente? Vai mandando os comentários, vão mandando as perguntas que vocês tiverem. Ela é um exemplo mesmo de inserção. Ai, gente, desculpa. A gente fica nervoso, né? Vocês gostaram da live? Lembrando, gente, que vocês podem sim indicar pessoas para estar nas lives. A nossa ideia é fazer lives todos os dias agora, porque a gente foi vendo que todo mundo foi gostando, né? Acho que a Kátia entrou aqui. Eu tô esperando a Kátia aceitar. E vamos nessa, gente. Oi, Kátia. Gente, eu adoro os comentários da Bruna Morgan. Eu vi que a Daniela Spudeit está aí também, gente. É muito louco, eu acho que sem vocês saberem de nada, né? Amanhã, o professor Júlio Jatuf, né? E segunda-feira, não, amanhã é domingo, a professora Daniela Spudeit, né? Isso. Então, Não, assim, ó, olha a sequência. Foi por meio do professor Júlio Jatuf que eu encontrei a biblioteconomia social, vi que ela era a realidade, e foi por meio da Daniela Spudeit que eu pude, né, ganhar o aval que eu precisava. Então, são duas pessoas que, meu Deus do céu. Não, e é assim, a gente viu o professor Júlio nas lives nessa semana e eu tinha Ele conhecido é um ele no amor. ESIC. E pra mim ele foi igual você, assim, a primeira vez que eu vi ele, eu falei assim, gente, é essa biblioteconomia que eu quero fazer, que eu tô aqui lutando por ela, né? Então, assim, a gente falou assim, vai ser maravilhoso. Colocando várias pessoas em discussão de coisas que às vezes a gente discute no WhatsApp, às vezes a gente está dentro da sala de aula e se inquieta com isso. O Kátia, professor Júlio Jatuf, eu digo que o professor Júlio Jatuf é propaganda de banco. Ele é gente como a gente, assim, um amor. chegaram algumas perguntas aqui naquele box que a gente colocou antes da sua live e durante as lives, tá bom? Vou fazendo as perguntas. Você quer que eu faça como? Em bloco ou uma por uma? São 11 perguntas. Tanto faz, pode ser uma por uma, né? Porque aí a gente vai. Tá. A primeira pergunta é a seguinte: o que você acha da experiência dos alunos extramuros nos cursos de biblioteconomia? Cara, assim, olha, eu hoje. Olha o que vocês estão fazendo no meio de uma pandemia, né? Enquanto que a gente sabe que tem uma parte da biblioteconomia que ela. Do tipo assim, ela é muito de apontar. A teoria, né? Fala, mas ação. Cadê a concretude, né? Cadê a aplicação da minha fala? Não tem. Então, olha o que vocês estão fazendo, gente. Eu conheço os alunos de biblioteconomia, graças a Deus, assim, olha, eles estão muito voltados, conectados para essa coisa do social, do humanismo. Eu tenho percorrido várias universidades. A UFMG, gente, né? Eu estava lá.
não sei se você lembra que no meio da minha palestra entrou um egresso do sistema, um ex-presidiário. Com chororô, porque Assim, olha, eu quebrei protocolos. E o que os alunos fizeram? Gente, eles abraçaram aquele cara junto de mim. Então, assim, olha, não vou dizer para você, eu já fiquei muito decepcionada com a biblioteconomia, mas agora eu estou vivendo uma fase de muita esperança. Por quê? Porque essa nova leva, essa galera que está se formando, que se formou agora, é um pessoal que está levando a biblioteconomia às nossas raízes, porque, gente, as nossas raízes são humanistas. Nós nascemos num berço humanista. Então, eu estou muito otimista, assim, sabe? Eu tenho visto muita coisa bacana. Nossa, inclusive em relação agora à pandemia, né? Essa nova leva da biblioteconomia é que está ali, botando a informação correta. Gente, não vamos cair em fake news. Olha, a gente só vai conseguir contornar essa pandemia com a informação certa. Então, assim, eu estou bastante otimista, assim, bastante inspirada, eu diria. a segunda pergunta é o seguinte, que acho que é bem casa com o que está acontecendo agora, né? O que você acha das bibliotecas fechadas em tempos de pandemia e quais ações o bibliotecário poderia fazer nesse momento para auxiliar? Olha, eu vou responder essa pergunta fazendo um relato bem pequenininho. Na terça-feira, começou o auxílio emergencial. As pessoas estavam perdidas. O que eu fiz? Gente, eu sou profissional da informação. Eu comecei a informar na rede social. Da rede social, eu fui para o meu inbox do Face, eu fui para o meu WhatsApp. Quando eu vi, eu estava na rua, com todos os cuidados necessários, até porque eu tenho pais idosos, sou filha única, eu tenho uma filha, né, duas filhas com bronquite asmática, uma delas, né, com a imunidade baixa, enfim. Mas eu fui, gente, e eu comecei. Eu não sei como acessar, eu não sei como entrar, o que eu faço? Porque, gente, nós temos que entender que nós temos grande parte, né, de pessoas leigas, ignorantes no sentido próprio da palavra, ignorantes no sentido de um pouco estudo, pessoas com pouco acesso, pessoas que só têm o Facebook. A web, que é uma janela para o mundo, para essas pessoas está resumida em Facebook, tá? Então, o que eu fiz? Para essas pessoas eu ajudei, eu acessei do meu celular, eu coloquei CPF. E aí eu me questionei, por que as bibliotecas não estavam abertas para as pessoas usarem os computadores? Será que a biblioteca também não é, gente, essencial? Assim como o profissional da saúde, assim como nós temos policiais, supermercado, a farmácia, a biblioteca, onde tem aquele profissional treinado, um profissional apto a realmente dar a informação correta, ajudar a pessoa a encontrar a informação fechada. E eu fiz o quê? A minha biblioteconomia social. Eu fui, gente, me arrisquei com todos os cuidados, mas fui. E aí, quando chegou agora, na quinta-feira, eu até falei para as minhas filhas, lá foi a Kátia chorar de novo, porque eu pegava o meu celular e eu via, Dona Kátia, eu recebi, olha a Dona Kátia me mandando assim, sabe? Ah, já entrou, gente, né? Então, assim, ó, minha opinião, gente, eu acho que as bibliotecas tinham que estar abertas, assim, é um serviço essencial. A informação vai ser sempre um serviço essencial. Aí tem algumas que se complementam, aí eu vou fazer elas juntas, tá? A terceira é, como você acha que o tema da biblioteconomia social e sobre as bibliotecas prisionais deve entrar no curso de biblioteconomia? O que nas disciplinas técnicas de biblioteconomia tem que ser mudado para trabalhar diferentes tipos de usuários? Gente, agora sim, agora entrou num ponto assim. Deixa eu primeiro só orientar. A biblioteca prisional, ela faz parte da biblioteconomia social. Se a gente pegar a biblioteconomia social e facetar ela, vai ter a biblioteca prisional, a biblioteca comunitária, a biblioteca itinerante, mas a biblioteca prisional faz parte. Agora eu vou falar para vocês na condição de presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais. Gente, uma das coisas que nós, a FEBAB, cobra dos coordenadores de cursos de biblioteconomia no Brasil, as escolas de formação. A biblioteca prisional, ela é tão biblioteca quanto a escolar, quanto a universitária, quanto a comunitária, quanto a pública. Ela está respaldada por lei. Então, ela tem que fazer parte da disciplina de tipologia de bibliotecas, tá?
A Universidade Federal do Sergipe, né? A professora Thelma já colocou, a Unify, a FESP em São Paulo, né? Já estão se adequando a isso, mas assim, olha, você que é professor, você que é coordenador de curso, gente, tem que ter na disciplina de tipologia. Não é, a gente vai ver quem sabe. Não, gente, tem que ter. Se é biblioteca e tem uma lei para ela, respaldada nela, tem que ter. E os alunos cobrem da sua escola de formação. Por que não se fala da biblioteca prisional na sala de aula? Tá? Biblioteca prisional não é assistencialismo, é lei. Lei, a gente não barganha, a gente aplica. Aqui, então, acho que também casa um pouquinho com o que você falou agora. Você pode comentar um pouquinho sobre a remissão de pena por leitura? Como ela funciona? Como fazer funcionar? Então, aí a Kátia, em relação à remissão de pena por meio da leitura, a Kátia bate de frente com a jurisprudência. Eu bato de frente, principalmente com o pessoal do direito, porque na biblioteca prisional eu convivo mais com pessoas, né, do direito, com pessoas da jurisprudência do que da minha área. Agora, veja bem, minha opinião, Kátia, tá? Eu sou contra. Aí vocês vão dizer, mas como assim, Kátia, você é contra a remissão de pena pela leitura? Sou contra. Porque, na minha opinião, de quem conhece o cárcere, de quem... Gente, quando eu falo para vocês que eu conheço o cárcere, eu não estou falando só da minha cidade, porque eu montei a biblioteca prisional aqui e depois o meu trabalho ganhou o Brasil a partir do momento que a FEBAB monta a comissão. Então, eu estou falando de Bangu 1, de Bangu 2, de Frei Caneca, de Cadeião de Pinheiros, de Cataguases, em Minas Gerais, estou falando em nível de Brasil. A remissão de pena por meio da leitura, ela é excludente. Ela não é lei, ela é uma resolução, ou seja, cada estado decide se vai aplicar ou não. Mas deixa eu explicar por que eu sou contra. Nós temos hoje, no Brasil, 846 mil presos. Nós somos a terceira maior população prisional do mundo. A gente só perde para a China e para Cuba. Tá? Desses 846 mil presos, 75% não terminou o ensino fundamental. 98%, gente, 98%, é praticamente total, não tem hábito de leitura. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou chegar para um preso e dizer para ele, leia Dostoiévski, leia Machado de Assis, faça uma resenha. Um aluno, tá? Assim que ele entra na universidade, e na sala de aula o professor pede para ele fazer uma resenha, o aluno universitário ele já fica aturdido, ele tenta entender o que é uma resenha, tanto que ele tem a disciplina de produção literária. Gente, uma criança nas séries iniciais, ela tem mais familiaridade com o livro do que um preso. Aí imagina você chegar para um preso e dizer, faz uma resenha. Sabe quem é que faz a remissão de pena pela leitura no Brasil? O Cunha, o Zé Despeu, o ex-senador Luiz Estevão. E o Zé das Couves? E o Zé Ninguém? E o João e o Pedro? Que não sabe nem ler e escrever. E aquele preso lá daquele pavilhão que usa o dedo para assinar. Será que primeiro a gente não tem que dar um letramento a esses presos? Levar eles para a sala de aula, depois levar eles para a biblioteca, fazer a mediação da leitura, apresentar o livro para o preso, livro, preso, para só então a gente fazer essa remissão de leitura. Do jeito que ela está, com o nosso sistema penitenciário, com 75% desses 846 mil presos, né? 75% sem terminar o ensino fundamental, como fazer uma resenha? É excludente. Ela vai beneficiar o bambambam, sabe, da cadeia. Ela não vai beneficiar... Agora, se você quer colocar na rua de qualquer jeito, né, tudo bem. Mas mesmo para colocar de qualquer jeito, a pessoa tem que, no mínimo, saber ler e escrever com destreza, né? E outra coisa, nós não temos as bibliotecas prisionais no Brasil. Infelizmente, nós estamos vivendo num governo que para ele bandido bom é bandido morto. Então, as bibliotecas prisionais já eram poucas e as que tem estão sendo desativadas para dar espaço para mais presos.
E aí eu pergunto para vocês, como se faz a remissão de pena por meio da leitura sem a biblioteca, que é o laboratório legítimo disso? É como você dizer para alguém, faça o pão, mas você não pode entrar na cozinha. Então, assim, olha, espero que vocês compreendam, mas do jeito que a remissão de pena é aplicada hoje no Brasil, Cátia, sou contra, porque ela é excludente. Não, eu acho que, né, eu sei que tá trabalhando com isso. Teve uma que chegou que eu acho que dá pra, faz um pouco de par, que é qual era a sua experiência com os presos analfabetos? Então, a mediação da leitura. Aí o que eu fazia? Eu pegava, porque assim, olha, o preso ele pode, ele não sabe ler, mas ele adora ouvir, ele adora causos, histórias. E aí o que eu fazia? Eu pegava e fazia. Gente, da mesma forma que eu faço contação de história para as crianças, eu fazia para os presos. Só que era tão legal que às vezes eles faziam, eu terminava a contação, eles queriam saber tanto da contação, e aí eu falei assim, mas você não entendeu? Não, eu quero decorar para poder ler para o meu filho. E, gente, o preso não é diferente de nenhuma, sabe? Ele tá ali, ele sabe que ele errou, mas para o filho ele quer ser uma espécie de herói. E aí ele pegava, decorava, o filho chegava, ele levava o filho para a biblioteca e ele pegava o livro e lia para o filho. Na realidade, ele não lia, ele não sabia ler. Ele passava as folhas porque ele tinha decorado o que ele tinha dito para ele, né? Então, é isso que eu digo para você. A gente não, o dever do bibliotecário é, de alguma forma, fazer, né, o seu trabalho independente das dificuldades, né, que o leitor tem. E só uma coisa que eu gosto assim, de ressaltar, e até para a gente acordar na nossa biblioteconomia de século XXI, não sei se vocês repararam que hora nenhuma, né, desde que a gente começou aqui, eu utilizo o termo usuário. Gente, nós estamos no século XXI, olha o que a gente está fazendo agora, a gente arrumou um novo meio de se comunicar, de conversar, né? Então, será que não está na hora da gente abolir este termo usuário da nossa biblioteconomia? Usuário de uma biblioteconomia é um termo que vem daquela biblioteconomia de Wayniana, e eu explico para vocês, eu nunca tive problemas na cadeia, nunca. Mas cada pavilhão tem um representante, que o sistema chama de representante, mas que eles chamam de prefeito dentro do cárcere, né? E eu cheguei para trabalhar, todos os representantes de galeria foram fazer queixa de mim, para o diretor da penitenciária. Foi a primeira vez eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Dona Cátia, eu nem vou lhe entregar a chave da biblioteca, porque cada representante de galeria está lá com o diretor e o diretor está querendo falar com a senhora. E eu fui direto para a administração prisional, cheguei para o diretor e falei, o que aconteceu? Ele, Cátia, eu não sei te explicar o que aconteceu, eu vou pedir para um deles falar em nome de todos, mas eles estão nervosos com você. E aí eu cheguei e falei assim, gente, o que está acontecendo? Aí um deles deu um passo à frente, né? Pediu permissão ao diretor para olhar para mim, porque os presos não têm permissão para olhar para você assim, né? Eles olham para o chão, se você está andando na cadeia e eles passam, eles têm que olhar para a parede. E aí ele olhou para mim e falou assim, dona Cátia, é assim, ó, a senhora ensinou a gente a gostar dos livros, a senhora leva a gente para dentro da biblioteca e faz essa mediação da leitura, inclusive para esses presos analfabetos, né? A senhora fez a gente gostar dos livros, a senhora fez a gente entender a importância da biblioteca, e isso acalma a gente, ocupa o tempo ocioso da gente, mas não precisa a senhora jogar na cara da gente que a gente é drogado. Aí eu, como assim? Eu nunca fiz isso. Dona Cátia, a senhora mandou um companheiro, né, um outro preso, lá tem o preso que desenha, o preso que escreve, tudo. A senhora mandou ele fazer um desenho grandão na entrada da biblioteca. Bem-vindo, usuário. Dona Cátia, a gente de vez em quando, né, o diretor sabe que a gente usa aqui uma erva, né, que é a maconha, mas a gente não usa, sabe? Para que jogar na cara da gente que a gente é drogado, Dona Cátia? Aí eu, não, gente, usuário não quer dizer drogado. Aí eu fiquei tão aturdida, eu fiquei assim, eu falei, gente, é que na biblioteconomia usuário significa leitor. Dona Cátia, mas aqui na cadeia usuário é drogado, é quem utiliza droga. E aí, gente, esclarecido isso, o que eu fiz? Eu voltei para a biblioteca, chamei o preso que pintava lá para mim de novo, ele pintou tudo e a gente botou, né? Aqui entra o leitor, o delito fica lá fora. Sabe? É o que está escrito na entrada da biblioteca. E aí, logo em seguida desse episódio, eu passei uma semana trabalhando em Ribeirão Preto, no HC Criança,
na parte de oncologia. E aí eu fui para lá porque a minha missão era fazer rodas de leitura com crianças que estavam, gente, a grosso modo falando, no corredor da morte. Eram crianças que estavam lá à espera de um transplante. Uma semana eu fiquei lá, em uma semana eu vi crianças irem a óbito. Então, se vocês me perguntarem, no Brasil a gente não tem pena de morte? Tem sim. Entra no corredor da oncologia, você vai ver a pena de morte. Então, eu estava lá, o meu trabalho era fazer aquelas crianças, por alguns instantes, esquecerem do que elas estavam vivendo, né? Por alguns instantes, elas esquecerem das máquinas, dos aparelhos e tudo, e mergulharem no mundo da leitura. E quando eu cheguei lá, a psicóloga, né, que realizava essa atividade de leitura com as crianças, ela chegou a dizer, a senhora é bibliotecária? Eu falei, estou. Aí ela, vocês usam na biblioteconomia o termo usuário. Eu queria lhe pedir para não usar aqui no HC Criança. Aí eu falei, olhei para ela, não, porque aqui o usuário é quem toma morfina. Então as crianças sabem que o usuário toma morfina, e se toma morfina é porque já vai morrer. As crianças assimilaram. Na hora, gente, na hora eu lembrei dos meus presos, né? Eu juntei os meus presos e eu falei, gente, é isso. No cárcere e no hospital, a partir daquele dia, eu nunca mais utilizei o termo usuário. Para mim, são leitores, são pessoas. Então, eu deixo para vocês, né, esse convite, né, para a gente repensar sobre este termo, né? Se não está na hora da gente trocar, abolir, quem sabe, né, modernizar este termo, né? Que para nós é tão resposta que habitual. você dá é um choro que eu dou aqui. Eu fico emocionada com as suas vivências, Kátia, não tem como. Porque, E é bom assim, você falar isso aqui, porque eu sei, a gente vê, né, que tem professores que estão vendo a live. Então, de reformular isso dentro da sala de aula, porque o que a gente aprende é dentro das, né, muitas vezes são dentro da sala de aula. Porque uma crítica, agora eu faço uma crítica, assim, à biblioteconomia como um todo. Vamos parar de fazer biblioteconomia para os pares, biblioteconomia para nós. Se eu falar usuário, você vai me entender. Mas se eu falar usuário lá fora, as pessoas não vão me entender. A minha biblioteconomia, a minha aplicabilidade bibliotecária, o meu fazer bibliotecário, não é para os pares, é para o povo, é para a comunidade. Então eu tenho que usar a linguagem do povo, a linguagem da comunidade em que eu estou inserida, não a linguagem, né, de par para par. Não é uma biblioteconomia interna, é uma biblioteconomia que tem que ser externa. Isso é a biblioteconomia social, aquela que visa as especificidades do povo e não as especificidades do bibliotecário. A biblioteca não é para o bibliotecário, a biblioteca é para o povo. Vou passar aqui para a próxima. Você poderia fazer um comentário sobre a teoria de nova biblioteconomia e biblioteconomia social? Para mim, não tem nova biblioteconomia. Na minha percepção, não tem nova biblioteconomia. As pessoas acham que a biblioteconomia social é uma nova biblioteconomia. Aí agora, isso eu aprendi com o professor Júlio Jatu. É assim, ó. O meu nome é Kátia. Mas quantas Kátias existem por aí? Agora, se eu botar Kátia Lindemann, o Lindemann está identificando o meu sobrenome, a minha origem. Eu sou filha de meu pai. A biblioteconomia, ela não precisaria do social. Porque ela, por si só, ela já é social. A gente usa o social porque ela perdeu a identidade. A partir do momento que nós saímos, né, daquela coisa da escola francesa... Gente, quando eu falo da escola francesa, da renascentista, quando a gente nasceu, é assim, ó. Na escola francesa, o bibliotecário, ele organizava a informação, que as bibliotecas eram conhecidas como florestas negras, ele organizava a informação, depois ele pegava aquela informação e debatia com o povo, levava o povo para a biblioteca. Ele compartilhava daquilo. Quando entra a escola americana, a informação, a partir do momento que você está organizando as obras de conhecimento, você passa a fazer isso em larga escala, como se fosse um produto, sabe? Então, assim, ali a gente perde o sobrenome, passou a ser só biblioteconomia. Quando eu digo biblioteconomia social, eu digo, é para lembrar de onde eu vim, de onde eu saí, olha, sabe? Sou filha do humanismo. A minha biblioteconomia, ela é humanista, ela nasceu assim. Então, não existe a nova biblioteconomia, existe a biblioteconomia social. Por quê? Porque ela veio, né? Se a gente fosse social, não tivesse perdido o viés, a gente não precisaria, né, nem usar essa nomenclatura do social. Mas, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara, que as pessoas não entendem.
Eu só consigo fazer a aplicabilidade da minha biblioteconomia social, que é essa biblioteconomia do povo e para o povo, porque eu conheço a técnica. Eu não tenho aversão pelo tecnicismo, muito pelo contrário. Só vai haver um exímio resultado, né, da biblioteconomia social se eu souber aplicar a técnica. Porque senão qualquer um faz. Não é assim. Eu primeiro tenho que aplicar a técnica e depois eu transformar essa técnica em resultado para o povo, né? Então, assim, ó, eu respeito, tá? E tenho orgulho de dizer que não é porque eu trabalho com o povo, com cadeia, porque eu sou ativista de biblioteconomia social que eu não conheço a técnica. Não. Conheço a técnica, respeito e digo para todo mundo. Quer trabalhar com biblioteconomia social? Primeiro doutrine-se na técnica, primeiro aprenda, adestre-se na técnica. Você não vai conseguir trabalhar com biblioteconomia social se você não tiver um mínimo de destreza com a técnica. Vou passar aqui porque a gente está com o tempo assim e tem muita pergunta. Você acompanhou a vida de alguma pessoa que tenha conhecido no cárcere após a saída da prisão? Se sim, você percebeu continuidade de alguma rotina de escrita ou de leitura? Sim, gente. Ixi, nossa, inúmeros. Eu contar para vocês assim, eu fui madrinha de casamento na cadeia. Lembra que eu falei para vocês que tinha os presos e as presas? O preso no cárcere, lembra que eu falei para vocês que o preso não pode conversar com a presa, nem a presa com o preso, né? E eu briguei muito para que as mulheres pudessem ir na biblioteca. Então, eu tinha o preso que trabalhava comigo, né? E aí o diretor liberou que as mulheres, todas as terças-feiras de tarde, pudessem ir na biblioteca. E só podia ficar na biblioteca aquele preso porque ele trabalhava comigo, era o cara que me ajudava. Então, a presa não podia olhar para ele, ele não podia olhar para ela. A presa foi pegar um livro. A gente que trabalha com... Gente, no cárcere não tem sistema, não tem... É tudo manual, tá? Livro tombo, como é que se diz? Não tem... No cárcere não é nada informatizado. Então, quando você está tombando um livro, é coisa de bibliotecário. A gente mais ou menos memoriza os títulos, né? A presa chegou no corredor de romance e falou assim: Dona Kátia, este livro, Amor à Primeira Vista, é bom? Aí eu falei: ué, gente, eu não me lembro de ter botado esse livro no acervo. Amor. Aí eu ainda fui pro catálogo, falei: eu não me lembro desse livro. Então tá, vou botar aqui, só queria saber se esse livro era bom. Aí o preso, que estava arrumando a estante para mim, chegou e falou assim: Dona Kátia, onde é que eu boto essa obra aqui? Amor à Primeira Vista existe. Aí eu olhei para ele e falei assim: que livro é esse? Amor à Primeira Vista existe. Aí eu entendi. E ela me perguntou se aquele livro Amor à Primeira Vista era bom e ele me perguntou que Amor à Primeira Vista existe. Aí eu entendi que eles estavam conversando, inventando títulos para poder conversar. Resumindo, um ano depois eles casaram dentro da cadeia com o juiz de paz. Eu fui madrinha, né, de casamento deles. Ele saiu primeiro. A gente sabe que as mulheres do cárcere, elas são literalmente abandonadas por seus companheiros. Primeiro que a maioria delas está lá por causa deles, e eles estão presos. Outros que, quando a mulher vai presa, ao contrário do que elas fazem, porque a mulher não abandona o homem nunca. Eles, a primeira coisa que fazem é abandonar as mulheres. E eu tinha muito medo de que quando ele fosse solto, ele abandonasse ela lá dentro e tudo. E aí, uma quarta-feira, eu chego na biblioteca e eu vejo aquele cara, né, muito arrumadinho de blusa social. Oi, Dona Kátia, eu não reconheci. Aí eu olhei de novo, ele, Dona Kátia não está me reconhecendo? Claro, ele estava de cabelo cortado, todo bonitinho, né, blusinha engomada. Aí eu olhei para ele e falei: cara, o que você está fazendo aqui? Você não fez merda de novo não, né? Não, Dona Kátia, olha aqui. Aí me mostrou, eu tenho cartão de visita agora, fiz a minha carteirinha de visita. Vim visitar o meu amor. Gente, ele ficou 1 ano e meio indo visitar ela na cadeia. Eles agora estão soltos, eu os conheço, eu já os visitei. Eu já fui em formatura de preso, formatura mesmo do preso pegar o canudo, esticar e dizer assim: não é para você. Chorei tanto quanto eu chorei na formatura das minhas filhas. Eu conheço presos que chegaram para mim para dizer assim: ó, se eu for para a biblioteca, a senhora vai parar de me encher o saco? Porque eu estava insistindo, né? Não, eu vou. Aí o preso foi lá e pegou 2 livros. Eu peguei. Tá? Eu vou ler, eu vou lhe entregar e a senhora nunca mais me chama para vir aqui.
Aí na semana seguinte ele foi me entregar, deixou os livros em cima da mesa, mas não saiu, foi para a estante. Dali a pouco ele me volta com CLT, né? Porque ele era concursado público, né? Ele queria ler as leis trabalhistas e um Pablo Neruda. E eu olhei para a cara dele, não disse nada. E ele é todo sério. E na outra semana, gente, ele foi pegando mais livros e se tornou um dos leitores mais assíduos do cárcere. E aí ele chegou para mim um dia, né? Porque, tipo assim, preso ele não gosta de usar o braço sem nada. Como é que eu faço para me matricular na sala de aula? E eu ajudei ele se matriculou na sala de aula, ele fez o Enem prisional, já estava perto da condicional dele, ele cursou faculdade e eu fui na formatura dele. Aquele preso que disse para mim que só ia para a biblioteca para não encher mais o saco dele, né? Então, assim, olha, quem me acompanha também, assim, sabe que o ano passado foi um ano punk na minha vida, então eu comecei o ano, né, onde eu quase perdi a minha filha, e aí a minha filha precisava de transfusão de sangue urgente, né, que ela traçalhou a femoral dela, enfim. E quando eu saí da UTI, a minha outra filha chegou para mim e falou assim, mãe, teve um cara aqui que deixou esse saquinho para você, pediu para eu não abrir, para entregar só para você. E aí eu abri aquele saquinho, tinha 5 bombons da Cacau Show, tinha um bilhete, né? Eu sei que eu não posso fazer nada, mas por alguns instantes eu consegui adoçar a sua boca, para mim já valeu a pena. Doei sangue para sua filha e assinou embaixo o nome dele, Pavilhão 4. Né? Então, assim, o cara estava em liberdade, ele está na condicional, ele levou bombom, ele doou sangue para minha filha. Gente, desculpa de novo, como eu disse para vocês, no dia que eu não me emocionar é porque meu trabalho não faz mais sentido. Mas, gente, o cara quando sai do cárcere, ele não quer ter contato com ninguém que ele conheceu no cárcere. Gente, o cara foi doar sangue para minha filha. Ele assinou Pavilhão 4 no episódio do incêndio.